Claro. Yuval Noah Harari, autor de Sapiens e Homo Deus, escreveu um artigo recentemente afirmando que a inteligência artificial hackeou o sistema operacional da nossa civilização. Faz sentido essa afirmação? Nenhuma. Eu conheço o Harari, já tive debates com ele, e inclusive ele cita no último capítulo do Sapiens, o capítulo inteiro é sobre o meu trabalho de interface cérebro-máquina e cérebro-cérebro, e falou um monte de besteira lá sobre esse nosso trabalho. E eu acho que ele entende muito pouco de tecnologia para ficar dando essas afirmações. Mas ele virou um popstar da cultura acadêmica. Ele virou um popstar da cultura popstar. Da cultura acadêmica ele não era nunca. Sim, mas ele é proveniente da academia. Então... Não, ele escapou da academia muito bem, se deu bem. O livro Sapiens é um livro interessante de ler, extremamente superficial, mistura um monte de coisa sem explicar um monte de coisa, mas entre os historiadores que eu conheço, top do mundo, ninguém dá a mínima bola para o que ele fala. Mas, enfim, não, eu não acredito que ele hackeou o processo civilizatório. Ele está hackeando a mente humana. Ele está sendo usado como propaganda, como um veículo de propaganda, por duas razões muito, muito simples, mas muito inteligentes. Quem bolou o plano de marketing é muito bom, do ponto de vista de neurociência ou de psicologia. Ele apelou para dois aspectos muito importantes da sociedade, ou três aspectos muito importantes da sociedade moderna. Um é a conveniência. Tá? Este baratinho aqui é extremamente conveniente, mas ele é extremamente viciante. Né? Isso, a segunda parte, ninguém fala. Nem me fale. Nem me fale a todos nós, claro. Número 2, ele apelou para o culto do aumento da produtividade como sendo a meta zero da humanidade. Tá? E o terceiro, ele apelou para o hedonismo humano. Tá? Então, o hedonismo é algo muito poderoso. Nós vimos durante a pandemia. Né? No começo da pandemia, começou a morrer um monte de gente na Inglaterra. E qual era uma das grandes razões porque os lockdowns não tinham sido impostos na Inglaterra no começo, apesar da mortalidade ser a maior em vários países, na época, em 2020, no começo de 2020? Porque a juventude não queria deixar de ir nos bailes, nas baladas, na noite de Londres, e começou a pressionar os bares, os restaurantes, enfim. O hedonismo ficou mais relevante para a sociedade do que o instinto de sobrevivência. O Carl Jung ia ter um desespero agudo ao ver que nós suplantamos arquétipos básicos da mente humana, inconscientes. O primeiro deles é sobreviver enquanto ser humano e espécie. Há estudos comportamentais, eu já tive a oportunidade de ler alguns deles, que revelam que em situações de grandes catástrofes coletivas, o hedonismo ele se manifesta agudamente. Por exemplo, é conhecida a cena daquele filme A Queda, que mostra os últimos dias do bunker do Hitler. Sim. Como as pessoas, sabendo que estavam derrotadas, iam ser destruídas, elas festejavam. Ou seja, elas viviam um clima hedonista do tipo a última ceia, o baile da ilha fiscal, ou seja, o último momento antes de esgotar aquela situação. Não é uma novidade o hedonismo. Mas não. Veja, a República de Weimar teve a mesma coisa, você lembra? Né? Aliás, caras... é um filme genial que mostra isso, desse Berlim-Babilônia, que vale a pena assistir. Eu acho que, exatamente, eu não estou lembrando do nome do filme, mas tem um filme que se passa na República de Weimar, os caras dançando a noite inteira, os caras enchendo a cara, apesar que para você comprar uma garrafa de champanhe, você tinha que vir com um caminhão de dinheiro. Uma... Carrinho de mão. Carrinho de mão. Carrinho de mão cheio de dinheiro para o cara comprar uma garrafa de champanhe, né? Então, não há dúvida que o hedonismo é uma defesa, mas o que eu estou falando é algo nunca jamais visto, tá? É num grau de sincronia ao redor do mundo. Você tem, por exemplo, você tem vídeos do TikTok que engajam bilhões de pessoas. No meio da pandemia, não sei se você lembra, havia um vídeo de uma moça piscando, não sei se você viu isso. Foi um dos primeiros vídeos do TikTok a explodir no mundo. Ela simplesmente piscava. Você só via por 10 segundos o olho aberto, um olho muito bonito, claro,
e ela piscava. Esse vídeo atingiu, à época, foi o recorde de visualização no planeta, tá? Então, você começa a imaginar que nós estamos... Eu tenho uma teoria que chama teoria das brain nets, né? Que os grupos sociais de animais e seres humanos se formam, e no caso humano ele é extremamente coeso, porque os cérebros dos indivíduos entram em sincronia, literalmente. Eles começam a ter disparos elétricos no mesmo momento no tempo, e aí, bum, se forma um grupo social, e esse grupo social age como um... É a teoria comportamental sobre os linchamentos, por exemplo. Por exemplo, me perdoe o cotidiano, mas Ou palmeirenses acreditando que ganharam o título mundial de 51. Não, eu ia dizer, ou palmeirenses ganhando a Libertadores com o gol do Breno Lopes no último segundo do segundo tempo, lá no Rio de Janeiro. Mas é só uma associação aleatória. Enfim, os grupos sociais se formam porque os cérebros se sincronizam. E o que nós estamos vendo é que vídeos como esse da moça piscando, apenas, são capazes de sincronizar bilhões de cérebros. E eles atingem algo tão profundo que o que um estudo mostrou não era que... Estou falando de sincronização elétrica. Literalmente eletromagnética. O campo magnético do cérebro é muito pequeno, ele é da ordem de 1 picotesla, é equivalente ao campo magnético do Sol a nível de Plutão, ou seja, bem pequenininho. Todavia, ele é capaz de sincronizar não só o cérebro individual, mas cérebros de um grupo social. E o mais interessante é que a análise desses vídeos mostram que quando eles vão a 1 bilhão e 2, não é que a pessoa vê uma vez aquele vídeo. Ela vê várias vezes o vídeo. Então, o vídeo, ele literalmente entra em sincronia. Aquela imagem sincroniza o cérebro de milhões de pessoas e faz com que as pessoas procurem aquela imagem novamente, porque ela tem um apego hedônico tremendo. Ela dá um prazer gigantesco, tá? Agora, as teorias do Pavlov, sim, as teorias comportamentais do Pavlov, elas não partiam da ideia do impulso eletromagnético. Não. Bom, ele mal sabia, na época, ele mal tinha noção. O Pavlov... Mas ele havia compreendido, vamos dizer... Não, sim, a nível macro, ele equacionou o comportamento, que é o comportamento pavloviano, de maneira brilhante. Foi uma coisa... Eu visitei, inclusive, em Moscou, em 2004, eu visitei o Instituto do Pavlov, dei uma aula lá. Tem o museu do Pavlov lá. E foi uma coisa... Para mim, foi uma coisa impressionante, entendeu? Tá lá, junto com os caras. Tinha um cara lá que conheceu o filho do Pavlov e me contou toda a história, né? E eu vi coisas do Arco da Velha ali no Instituto, né? A história inteira do Instituto, né? Claro. Mas, enfim, mas o que nós temos hoje é de uma ordem de magnitude maior. É algo que, no momento que você acessa esses comportamentos instintivos de prazer, de hedonismo, e eles começam a suplantar comportamentos básicos de sobrevivência, tem crianças, por exemplo, na China tem estudos mostrando que crianças param de comer, param de ir para a escola, param de jogar bola, sair na rua para jogar videogames. Eles se tornam literalmente escravos daquela rotina. Tá? Isso foi descrito em um número muito grande de casos. Então, você começa a ver que esse debate é muito maior do que um debate só sobre tecnologia. Eu fico aqui pensando, se isso ocorre por impulsos por despachos eletromagnéticos, mecanismos de inteligência artificial poderiam, em larga escala, controlar esses impulsos? Sim. Veja, você pode induzir brain nets. É isso que eu estou dizendo. Claro. Você vai num campo de futebol, o futebol é um exemplo muito bom. Você vai num campo de futebol, você vê comportamentos de massa, né? Comportamentos da turba, né? Como os franceses gostam de chamar, de pessoas que individualmente jamais se comportariam daquele jeito no seu ambiente social profissional ou caseiro, sei lá. Você vê, eu gosto muito de futebol, vou muito ao futebol em todo mundo, mas às vezes eu paro para refletir nos comportamentos ao meu redor, né? Então você vê pessoas que sisudas, introspectivas, que no campo de futebol se soltam de uma maneira e fazem coisas que, se fossem filmados e mostrados para elas depois, elas não acreditariam que elas fizeram. Por quê? Porque elas estão sendo parte de uma brain net, tá? Elas estão... Eu li um estudo
até alguém da universidade aqui do Centro-Oeste, um estudo sobre linchamento, em que a pessoa entrevistava 16 participantes de um linchamento. Havia fotos que provavam que essas pessoas estavam no linchamento. E nas entrevistas as pessoas negavam ter participado, e quem faz o trabalho de campo estava convencido que elas achavam que não tinham participado. Não, sim, isso é muito comum. Só para responder aqui o Fábio Manuel, eu estou falando de impulsos eletromagnéticos gerados pelas descargas elétricas dos neurônios, tá? Toda carga em movimento gera um campo magnético. E como os cérebros se sincronizam? Bom, estímulos visuais, auditivos, táteis. Não é à toa que todo país tem um hino nacional e tem símbolos nacionais, porque se percebeu há muito tempo que isso eram formas de sincronizar grandes populações para mandar essas populações para construir pirâmide, para ir para uma guerra, entendeu? Para representar um valor abstrato, e é isso que move a civilização humana. O Harari, que me perdoe, o grande motor da civilização humana são as abstrações criadas pela mente humana, modelos religiosos, ideológicos, econômicos, políticos, que se transformam em vírus informacionais, sincronizam milhões de mentes e criam um pensamento coletivo que impulsiona a achar o inimigo, a tentar ter um monopólio. Enfim, a história da humanidade é esse motor. E a inteligência artificial, ela não está hackeando o motor em si. Ela está hackeando o mecanismo básico de geração de abstrações. Isso que é o problema. Tá?